Fala galerinha, tranquilo, beleza? Aqui é o professor Cledson e nós vamos hoje para mais uma aula de ciências. Bom, na aula de hoje nós vamos ver ainda mais sobre equilíbrio termodinâmico. E hoje nós vamos ver sobre o equilíbrio termodinâmico e as máquinas térmicas. Vamos fazer uma recapitulação rápida do que a gente viu sobre equilíbrio termodinâmico. A gente viu que para que o equilíbrio termodinâmico ocorra, é preciso que propriedades como massa, volume, temperatura, pressão e densidade, eles não se alterem com o passar do tempo. Lembra do exemplo que eu dei lá da bola? Ela está parada, não se mexe, não se degrada, não acaba virando outra matéria. A temperatura vai ser constante com a temperatura do ambiente. Então, tudo aquilo proporcionou um equilíbrio termodinâmico. Qualquer alteração nisso aí, que a gente foi vendo, já seria um desequilíbrio termodinâmico, que inclusive, lembra que eu falei? É o mais comum de ocorrer. As situações de equilíbrio termodinâmico, elas são mais difíceis de se ver na natureza, porque não haveria a variação de temperatura, não haveria variação de volume, massa, densidade e outro, né? Não haveria aquela troca que a gente viu no caso do sistema fechado, do sistema aberto, né? No sistema aberto, que é o nosso sistema, né? Não haveria aquela troca de temperatura, nem de massa, ou no caso do sistema fechado, não haveria aquela troca de temperatura. E aí hoje nós vamos ver esse pequeno experimento para entender um pouco do que o equilíbrio termodinâmico ele influencia nas máquinas térmicas. Preste atenção no passo a passo desse experimento. Você pode até tentar realizar em casa. Primeiro, pegou-se uma seringa dessas de 20 ml, preencheu até metade com detergente. Depois colocou-se esse êmbolo, né, que é esse tubinho dela. Colocou-se o tubinho dela até ali onde está o líquido. Nessa pontinha aqui, no passo 2, você vê, foi colocado massa de modelar, para que não entre ar ali, fique vedadinho. Depois que passar essa massa de modelar vedado bem, foi fervido água. E aí, nesse recipiente com água fervida, colocou-se a seringa. E aí foi observado que, ao colocar a seringa na água fervendo, com o passar do tempinho, esse êmbolo, né, esse tubinho, ele começou a subir. Não é interessante? Ele passa a se mover ali, fazendo essa subida. E aí o que acontece aí? Qual a explicação desse experimento, né? Essa temperatura fez com que o ar que estivesse ali junto com o líquido se expandisse. E essa expansão empurra o tubinho para cima. Ao retirar essa seringa da água quente, colocar, por exemplo, na água fria ou no ambiente mais frio, ela vai voltando à temperatura normal, o ar vai parando de se expandir, né, de aumentar, e esse tubo vai voltando ao normal, ali à posição que ele estava antes, que era os 10 ml, né, junto ali com o líquido. Então, como isso influencia numa máquina térmica? Vamos ver como é que funciona a máquina térmica. Primeiro, ela tem um reservatório de carvão. Esse carvão era jogado na fornalha. Né? Essa fornalha, ao acender, ela produzia muito calor. Né? Esse calor passava aqui em toda essa parte que está em vermelho e aquecia a água que estava no reservatório. O que é que acontece com a água quando ela se aquece? Pense bem. Isso. Quando você aquece a água, ela vai evaporizando. E aquele vapor da água, ele passa por essa tubulaçãozinha em cinza que você está vendo aí. E essa tubulação ia empurrar esse cilindro com esse pistão, fazendo com que as rodas dessa máquina se movessem. Então é a mesma coisa lá da seringa, né?
o ar quente empurrou o êmbolo da seringa. Então, nesse caso aí, ele vai estar empurrando o pistão, fazendo com que essa máquina se movesse. Então, quanto mais quente, mais essa água aquecia, mais o vapor subia, passava por todo esse processo, empurrava o êmbolo, ou o êmbolo não, o pistão, e fazendo com que essa máquina se movesse. Claro que hoje em dia, né, já não se usa mais essa tecnologia. Já se usa combustíveis, né, gasolina, diesel, já existe até os automóveis elétricos, né, moto elétrica, carro elétrico, mas tudo começou assim, né, no caso das máquinas térmicas. Então, o equilíbrio termodinâmico ele influenciou, de certa forma, a evolução dos transportes, né, dos meios de locomoção, porque aqui nessa máquina você pode ver que está em desequilíbrio térmico. Aliás, desequilíbrio termodinâmico, porque a temperatura lá dentro está muito mais alta, com certeza, do que a temperatura fora, porque essa fornalha está aquecida, então ela está muito quente. Essa água ela vai passar por essa temperatura, vai evaporar de tão quente que está aquela fornalha, e esse vapor vai subir, vai empurrar, né, o pistão da máquina. Então, todo esse desequilíbrio vai fazendo com que essa máquina vá se movendo. Então, por isso que o equilíbrio termodinâmico ele influenciou a evolução das máquinas, que iniciou com as máquinas térmicas. Certo? Conseguiu entender direitinho? Então, na próxima aula, eu vou deixar um exercício e na próxima aula a gente vai responder juntos. Quero ver se vocês vão acertar tudo, ok? Boa sorte e até a próxima.